pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre todos os livros que chegaram por aqui durante o mês de janeiro. Na verdade mesmo, vou pegar alguns livros que chegaram aqui em dezembro, mas que eu não mostrei pra vocês, mas a grande maioria foi no mês de janeiro. Então, são os novos na estante que eu gosto mesmo é de mostrar pra vocês do que fazer unboxing. Depois deixa até aqui nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse de vez em quando, ou de repente incluísse isso nos vlogs, tá? Mas eu gosto de trazer realmente o que eu gosto de fazer, eu vinha pensando mesmo, é mostrar pra vocês, seria o quê? O book haul, na verdade, né? Mas eu prefiro novos na estante. E eu gosto de separar sempre por critérios aqui na minutagem, vocês podem nessa conferida, que são livros que eu recebi, que eu ganhei de presente, recebidos de editoras e, claro, recebidos do meu cartão de crédito, aqueles que eu adquiri, né? Aqueles que eu comprei. E feliz que alguns dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês já li, então isso que é bom, né? Então a gente fica ainda mais contente e alguns já vão entrar nas minhas próximas leituras. Então vou começar compartilhando. Antes de começar compartilhando com vocês, é importante, se inscreva no canal se você é novo por aqui, não esqueça de dar o joinha. Se aparecer a opção de hypar o vídeo, dá esse hype aí que ajuda bastante na divulgação do canal. E todos os livros que eu citar aqui vão ter links aqui no box Chuma Sol. E quaisquer dúvidas é só me perguntar aqui nos comentários, tá? Quem me acompanha sabe que eu adoro conversar com vocês aqui no meio dos comentários. Então perguntem, comentem, falem se já leram, se tem vontade de ler esses livros. E a gente vai conversando aqui no decorrer do vídeo. Então agora sim eu vou começar mostrando para vocês os livros aqui que chegaram. O primeiro recebido aqui que apareceu em janeiro. Isso, foi em janeiro, isso. Tô me organizando aqui. É esse aqui da editora Planeta e eu fiquei super feliz, que é um livro aqui, edição comemorativa, muito lindo. Já ouvi falar muito bem desse livro, que é O Tempo Entre Costuras, da Maria Duenas. E essa aqui é uma edição comemorativa de 15 anos, ela tá muito bonita, eu fiquei muito feliz mesmo, porque como eu disse pra vocês, é um livro que eu queria já ler há um tempo, e quando eu vi essa edição, nossa, e foi uma conexão muito forte, porque eu tinha visto uns 2 dias antes na livraria da Travessa, e aqueles passeios que eu gosto de fazer, né, leitores, né, e aí eu fotografei, inclusive, ai, que edição bonita, e aí depois apareceu lá em casa, eu fiquei muito contente. E é um romance aqui histórico. Aqui, olha, no centro da trama está Cira Quiroga, uma jovem e talentosa costureira de Madrid, que em plena convulsão da Guerra Civil Espanhola é arrastada por um amor impulsivo e traiçoeiro para uma vida de aventuras perigosas em Marrocos, deixando para trás uma vida modesta. Cira se vê sozinha e precisa usar toda a sua habilidade com as agulhas para reconstruir a vida. Entre intrigas políticas e dilemas pessoais, ela se envolve em um perigoso jogo de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial, transformando-se em uma peça-chave entre os serviços de inteligência britânica e espanhola. O Tempo Entre Costuras não é apenas a história de uma mulher extraordinária em tempos incertos, é um retrato magistral de uma época marcada por conflitos e transformação. A habilidade de Maria Duenas em mesclar fatos históricos com ficção vibrante faz desta obra um verdadeiro tesouro da literatura contemporânea que continua a inspirar e emocionar leitores ao redor do mundo. Então aqui tem todos, olha, aqui tá falando que é uma história, é uma narrativa envolvente que combina história, espionagem, amor e superação. Então isso são elementos que eu gosto muito de encontrar, eu gosto muito de romances históricos. E inclusive vai aparecer outro aqui também, que inclusive eu já estou lendo e estou amando. Então assim, estou muito empolgada em fazer essa leitura. Olha aqui, mostrar para vocês alguns detalhes da edição, realmente super caprichada. E a diagramação tá super confortável. Então isso facilita bastante, né? No momento ali de leitura. Então, com certeza aqui vai aparecer nas próximas leituras aqui que eu quero começar logo a leitura desse livro. Depois disso, chegaram aqui alguns livros da parceria que nós, o canal e tudo, o Instagram, ele tem com a editora Unesp, uma super querida aqui já há um bom tempo. Acho que deve ter 3 ou 4 anos já que eu sou parceira da editora Unesp. E são super queridos, são super atenciosos. E nesse tipo de parceria eu sempre posso escolher um por mês do catálogo deles. E como que teve a minha escolha, então a minha escolha para o mês foram os contos do Guy de Maupassant, nessa coleção de clássicos da literatura Unesp. Então eu tenho mais de 10, 12 títulos
eu diria uma boa parte dos títulos que eles têm. Eles têm mais de 20 nesse projeto aqui gráfico, né? Sempre remetendo com textura, remetendo esses livros mais antigos, com hot stamp e tal. Eles têm numeração. Esse aqui, por acaso, é o 4º livro da coleção, tá? E eu escolhi esse livro, eu não tinha ainda. Eu quero muito a coleção completa dos contos que sai pela editora Companhia das Letras, que os contos do Guy de Maupassant, mas como eu tinha a possibilidade, claro, de solicitar esse livro, eu acabei solicitando, porque durante o mês de outubro do ano passado, eu li alguns contos que tem, ele não vai estar por aqui, que tem de um livro que saiu da editora Aleph, que é Os Vampiros Antes de Drácula. Até comentei com vocês em live por aqui, em que eu li alguns contos, e um deles foi o Orla, do Guy de Maupassant. E dizem que o Guy de Maupassant, ele é um excelente contista, era um excelente contista, né? E, assim, os contos realmente são super envolventes, e o Orla realmente me deixou muito envolvida, né, nesse conto. Então aqui vai aparecer alguns desses contos dele. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Bola de Sebo, Dois Amigos, História de um Cão, A Mãe de Monstros, A Morta, Miss Harriet, Senhorita Fifi e o Orla. Então são esses os contos que vão aparecer nesta edição. Então bem legal assim para juntar, assim, para mesclar com outras leituras do jeito que eu gosto de intercalar, né? Então tô empolgada em fazer essa leitura, vai aparecer em breve, porque eu gosto de estar sempre lendo livros de contos para intercalar. E o Guy de Maupassant realmente me conquistou bastante. Eu quero muito ler algum romance dele. Não sei se... Acho que ele escreveu romance, agora eu não tô lembrando algum título em mente, mas eu quero muito ter esse contato com o escritor. E aí, como eu falei pra vocês, eu posso escolher um por mês, mas vocês vão ver que tem mais 2 aqui, porque houve algum problema na entrega no final do ano passado e os títulos de minhas escolhas de outubro e novembro não chegaram. Chegou de dezembro, que eu já mostrei pra vocês. Não, de dezembro não, peraí. Chegou, não lembro agora, foram 2 meses que não chegaram aqui, e aí eles me mandaram. Eles são, como eu disse pra vocês, super atenciosos, e eram escolhas mesmo minhas, e aí conseguiram lá e enviaram novamente, que deu algum problema. Então o primeiro aqui é de um escritor que volta e meia eu menciono, tenho muita vontade de fazer leituras, e é do Terry Eagleton, que é O Acontecimento da Literatura. Eu gosto muito de ler livros de não ficção, livros voltados também para a crítica literária. Inclusive vai aparecer um outro livro aqui de crítica literária, que já tem vídeo aqui no canal, daqui a pouco a gente conversa. Mas eu gosto muito de cada vez mais me aprofundar nas obras que eu leio, nos clássicos que eu leio, na literatura em si, apesar de eu ser matemática. Cada vez mais eu tenho amado esse universo, não só da leitura em si, como da literatura, assim, entender mais certos conceitos. Então, é uma paixão que eu venho desenvolvendo aqui, ó. Neste livro, Eagleton analisa a relação da literatura com a história, com a política, a filosofia e a crítica, revelando como a obra literária se torna um campo de batalha para a luta de ideias, valores e ideologias, sendo muito mais que um reflexo da realidade. A literatura é um espaço de contestação, de questionamento e de reinvenção do mundo. Então, bem interessante. Então, a editora Unesp tem vários desses títulos do Terry Eagleton. Então, aliás, eu peguei, inclusive, os livros que vão aparecer são livros que têm vários títulos desses escritores aqui. Então, desses clássicos da literatura Unesp é uma coleção bem grande, tá? Esse aqui do Terry Eagleton, eles têm vários outros títulos do escritor. Então, aqui o prefácio, o sumário aqui mostrando para vocês. Então, tem Realistas e Nominalistas, O que é Literatura, parte 1, parte 2, A Natureza da Ficção, Estratégias. Então, bem interessante. Estou empolgada para fazer essa leitura. Me digam aqui que vocês já leram alguma obra desse escritor aqui, né? Então, qual delas você indica para começar? Porque eu tenho outras obras do Terry Eagleton, como, se não me engano, A Origem do Mal. Acho que é alguma coisa do tipo. Ou Mal na Literatura. Eu tenho mais interesse em fazer a leitura dele primeiro, que é um livro até mais fino e tal. E, por fim, outro da editora Unesp, que é esse aqui do Georges Minoir. Então, ele sempre tem esses livros aqui de história. Então, para quem gosta mesmo desses grandes períodos, então, ele tem o livro de Henrique VIII, tem de Carlos Magno, tem Guerra...
Tem de alguma guerra ou outra, agora eu não lembro os títulos completos, mas é uma coleção bem interessante. Eu acho que até vai trazer para um vídeo aqui no canal. E essa aqui é a história da Idade Média. É uma época da história que eu tenho um grande fascínio, tem umas épocas assim históricas, né? Como eu disse para vocês, eu gosto muito de ler romance histórico, mas por que eu gosto de ler de romance histórico? Porque eu sempre fui muito fã das aulas de história, sempre gosto muito de entender o período histórico, e eu percebo que os livros que eu gosto de ler, muitos se passam nessa época do medievo, e também tem os livros que eu gosto de ler que se passam entre guerras e tal, mas essa época do medievo, assim, e tal, sempre me deixou meio fascinada. Aqui, ó, debruçar-se sobre o tema da Idade Média significa lançar-se sobre o estudo de uma infinidade de temas. Trata-se, afinal, de nada menos de 1000 anos e de uma míriade de acontecimentos e interpretações possíveis. Não importa quantas vezes voltemos ao assunto, encontraremos ali matéria de assombro ou maravilhamento. Confirmaremos algumas ideias, remodelaremos outras. George Minoir realiza aqui poderosa síntese que permite tanto o leitor, principalmente, quanto aquele que se aprofunda no tema empreender um voo rasante sobre o período tão seminal de nossa história. Então, é um livro com uma ótima diagramação, e é bem dividido os capítulos, assim, as partes. Então, o sumário ele é bem explicativo aqui para tentar mostrar aqui para vocês um pouco. Então, ele é muito, assim, detalhista, sem ser cansativo. Então, eu tenho muito apreço por esses livros aqui, que saem dessa coleção do George Minoir pela editora Unesp. Tá, então, vou mostrar aqui para vocês a diagramação super confortável. E eu também gosto de estar lendo um livro aqui, de história, assim, um livro de não ficção. Realmente, eu tenho cada vez mais fazendo essa busca mesmo por esses tipos de livros para intercalar. Então, realmente, como vocês podem ver que eu falo assim, quero um livro de contos para intercalar, um livro de história para intercalar. Sim, eu sou daquelas que lê mais de 4 livros ao mesmo tempo. E claro que vai ter um momento que eu priorizo uma leitura ou outra. Nesse momento eu tô com 3 livros em andamento, 3 ou 4 livros em andamento. Mas é ótimo, tá? Então isso ajuda muito a não ficar em ressaca literária, porque você tá sempre com um livro no Kindle, tá sempre com um livro em vários ambientes, isso que ajuda bastante. Isso é um assunto para um outro vídeo, claro. E também agora eu vou mostrar pra vocês recebidos de um clube de literatura. Então eu separei eles aqui. Eu deixei até eles ainda embrulhadinhos, assim, pelo menos no papel que veio por fora, porque é bem assim, bem bonitinho como que eles arrumam tudo. Então são recebidos do Clube de Literatura Clássica. Então, eu que gosto de clássicos, e muitos de vocês que me acompanham por aqui, certamente gostam de clássicos, né? E talvez vocês já conheçam esse clube. Então, fiquei muito contente que eles me enviaram 3 livros. E são 3 livros, e vocês vão entender muito bem, que assim, achei muito curioso, porque é um chamado com certeza. Vocês vão entender quando chegar a ver esse livro, tá? E calhou também que o outro é uma leitura que eu já tinha me preparado para fazer para esse ano. Então, assim, eu achei o máximo e gostei muito do que chegou por aqui. Então, assim, vou falando com vocês o que eu tô achando e vocês vão me comentando também se já conheciam o clube. Provavelmente que se vocês gostam de clássicos, de algum momento já ouviu falar desse clube, tá? Então, tem vários títulos, então comentem aqui, eu já vi falar de todo tipo do clube. Alguns gostam muito, outros já sei ficam receosos em relação à tradução, em relação a vários outros fatores. Mas nesse momento o que eu posso dizer é que eu gostei do como chegou, e à medida que eu for lendo essas obras, eu vou compartilhando com vocês o que eu acho, tá? O primeiro é esse aqui, tá? Então ele vem sempre embrulhado numa folha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Só pra quem não conhece, então vou mostrar aqui, tem um capricho bem grande, tá vendo? Uma folha bem bonita, que é difícil você depois não assim, aproveitar, porque tem que ter o maior cuidado para tirar, tá? Então é assim que vem esse livro. Alguns vocês vão identificar rapidamente pelas ilustrações, mas acho que nesse caso dá pra identificar, acho que dá, né? Tem uma questão de um mar aqui e tal. Então uma história, um grande clássico aí que se passa no mar. Sim, nós temos aqui Moby Dick. Essa edição é muito bonita. Eu achei a ilustração, a capa, realmente uma coisa muito bonita. Ela lembra muito, não sei se da Kozak Naif, talvez. Então são edições que vem fitilho, são edições sempre bem caprichadas. Deixa eu ver aqui se tem facilmente. Olha aqui, ó, tradução de Márcio Hack. E aqui é uma edição que tem ilustrações. O corte dela, não, assim, aqui não, mas essa parte aqui da lateral, só uma das laterais, tem esse efeito aqui de ondas. Então você vai passando aqui o livro, tem efeito de ondas. A diagramação tá super confortável.
tá? Ele abre bem, tem fitilho, tem algumas ilustrações e tem notas de rodapé, tá? Ele tem ilustrações no decorrer do livro, então, aqui já apareceram algumas aqui. Então, mostrando aqui pra vocês. Então, e aqui ele é aberto todinho. Então, eu gosto muito assim, quando o livro abre bem, não tá muito pesado, apesar do tamanho do livro, tá? E é Moby Dick é um livro que eu quero ler esse ano. E juntamente com este livro, veio o marcador aqui, tá? E veio um postal. Eu gosto muito desses postais, que às vezes eu posso botar, enquadrar e tal, quando é um escritor que eu gosto bastante e tal. Então, esse aqui é o Moby Dick que veio. O outro livro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é um que eu sei que acho que foi, pelo que eu dei uma olhada ali, foi de uma... acho que é de aniversário do clube, tá? Então vem um mapa aqui, deixa eu tirar aqui o papel que envolve. Ele veio assim, olha, nesse mapa aqui. Peraí, deixa eu tentar ajeitar aqui, tá? Ao contrário, tá assim. Então, o mapa, tá? E aqui acho que já tem mostrando qual é o livro, né? O spoiler aqui de qual é o livro que veio. Então, nós temos sim Dom Quixote. Se você já me acompanha aqui, pelo menos desde o finalzinho do ano passado, eu falei pra vocês o quanto eu quero ler esse livro este ano. Então, eu sinto muito isso com os livros, do chamado de fazer aquela leitura naquele momento. Sempre converso isso com vocês, eu sinto muito isso com os livros, eles me chamando, eles me convidando. Inclusive livros que estão na minha estante há um tempo, inclusive livros que também eu não tenho. Eu começo a cismar com o livro, de alguma forma. E Dom Quixote 1, quando eu falei, nossa, eu recebi esse livro, falei... ai, tem, não é possível. É o universo conspirando, falando, olha, você tem que ler esse livro esse ano sim, porque vai fazer total sentido para você essa leitura. Mas, pois bem, aqui tem a folha de guarda, né? Então, bem bonito que tá. É uma edição bem, assim, chique, digamos assim, dourada e tal. Deixa eu ver aqui com vocês. Tem notas de rodapé, que eu já dei uma olhada. Também tem fitilho, combinando, tá? Mostrando aqui alguns detalhes para vocês. Aqui tem dividido em duas partes, né? São duas partes. Eu sei que tem da editora 34 também em duas partes. Que eu sei que muitos gostam da tradução e tudo da 34. Aqui estão a parte 1 e a parte 2. A forma que está dividido. Então, até para vocês questão de comparação, tá? Então, parte 1, parte 2. A da editora 34 é bilíngue. Aqui nós não temos uma edição bilíngue, tá? E nós temos, como eu disse para vocês, notas de rodapé. Então, vou mostrar aqui uma página aqui com notas de rodapé. Aqui tem, tá? Para vocês acompanharem. E juntamente com isso, vocês vão falar, nossa, não tem ilustração e tal. Pois bem, eles mandaram um livreto separado com as ilustrações do Gustavo Doré. Então, eu gostaria que tivesse ficado junto, acho que fizesse umas páginas ali, separadas ali dentro do livro, ficaria mais interessante, né? Eu acredito nisso. Mas legal de ter separado, inclusive se você depois tiver uma outra edição e você quiser ter as imagens, fica bem interessante também, mas é legal sempre você ter as imagens e tal, então são as minhas imagens do Gustavo Doré feita para Dom Quixote, então assim, eu sempre corro atrás de ilustrações originais, porque isso aqui é sempre uma preciosidade, gosto muito, mas como eu disse pra vocês, eu acho que seria legal se ela tivesse ficado juntamente à obra, né, como um todo, mas telas aqui fica bem legal, porque dá pra ver bastante detalhes também. Então, bem contente. E também veio um card, né, um postal aqui, com Miguel de Cervantes, e também o marcador, tá? Apesar de ver fitilho, eu acho legal, porque às vezes eu tô com alguma página para marcar alguma outra coisa e tal, eu sempre utilizo mais de um marcador ao mesmo tempo. E por fim, a outra obra que eles me enviaram é essa aqui. Então acho que pela essa ilustração já dá para ver de cara que nós temos algo do Charles Dickens, um escritor que eu gosto bastante. Então essa aqui ficou bem interessante, olha, são vários pontinhos as ilustrações, mas quando você vê de longe você reconhece o escritor. Então essa aqui nós temos então a obra dele, Oliver Twist. Essa edição também tá muito bonita, então eu acho que ficou bem legal porque tem um pouquinho de cada aqui, então ela é bem trabalhada nesse sentido da capa, olha. Eu já tenho o Oliver Twist em duas outras edições, eu tenho uma da editora Unesp e a outra na edição da Penguin. Então, inclusive, quando eu for ler, eu vou até compartilhar com vocês a questão de tradução. Assim,
achismos meus, tá? Mas é legal às vezes compartilhar. Aqui tem, eu gosto muito quando tem essas folhas de guarda trazem mapa e tal, pra se situar e localidades e tal, com detalhes. E também tem aqui listagem de personagens no final. Eu gosto muito disso também quando vem no livro, dos personagens principais, tá? E também tem ilustrações. Tem bastante ilustrações originais, então isso aqui eu achei bem interessante, porque as edições que eu tenho não possuem ilustrações. Então, diagramação super confortável. E seria meio aquele estilo das publicações das editoras AR comentada. Então, seria nesse estilo, né? Como tem David Copperfield. Então, aqui temos Oliver Twist com as ilustrações. Então, realmente, isso aqui eu gostei bastante. Assim que eu falo que poderia ter vindo o Don Quixote, né? Com as ilustrações assim. Acho que seria mais interessante. Mas, realmente ficou muito legal. E aí veio também um livreto aqui de contos. Então, aqui nós temos 3 contos do Charles Dickens. Bem gostosinho aqui, a diagramação também, tá? Livretinho, caprichadinho. Aqui tem um aspecto aqui soft touch, tá? Não gosto muito de soft touch, porque ele costuma com o tempo, né, ficar, como se diz, melequento. Mas realmente é uma edição bem bonita. Os contos que tem aqui é o Véu Negro. São 3 contos, Casa de Pensão, pelo que eu vi aqui, e também Para Ler ao Crepúsculo. São 3 contos que vêm. Então, ele tem essa divisão. Deixa eu ver, mostrar pra vocês o outro também aqui. O Véu Negro. E o primeiro conto, que é o maior de todos deles aqui. Cadê? Que é quase uma novela, na verdade, né? Casa de Pensão. Nenhum desses aqui eu li. Então, empolgada em fazer essas leituras aqui, conhecer mais do Dickens. Então, um marcador também, que é padrão deles enviarem. E também um card. Esse aqui eu gostei bastante. E é um escritor que eu gosto muito, então depois eu vou montando um mural, assim, eu gosto muito de juntar postais e tal. Então foram esses livros aqui que eu recebi do Clube de Literatura Clássica. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam, se vocês assinam, têm interesse de assinar o clube, tá? E fiquei bem contente com esses recebidos. E, como eu disse pra vocês, são livros realmente que eu gosto do escritor, como Charles Dickens, é livro que eu quero ler, como Don Quixote, e que eu vou ler esse ano como Moby Dick. Então, fiquei mais contente ainda, porque foi uma... Gente, eu fiquei assim, não é possível, isso aí é sinal que eu estou no caminho muito correto das minhas escolhas literárias, porque o universo está conspirando comigo. Então, coincidências literárias, assim, sabe quando você lê um livro e aparece a data de que você está lendo, um mês, alguma situação? Gente, eu marco isso nos livros, eu falo assim, está acontecendo isso hoje. Tem um livro que eu li, tá muito calor aqui no Rio, sei lá do que. Eu tava lendo na onda de calor aqui do Rio, então eu adoro essas coincidências literárias. Agora vamos aos recebidos do meu cartão de crédito. Eu acho que o mais interessante aqui é falar com vocês de uma obra que tem a ver com recebido, para vocês verem que eu realmente quero ler Don Quixote. Eu falei com vocês, eu sempre falo com vocês que é o melhor momento de aproveitar as ofertas, os livros da Antofágica, né? Como vocês podem ver, boa parte aqui, que consegue ver aqui ao fundo, são os livros da Antofágica. A boa parte da coleção tá aqui nessas 2 prateleiras aqui. E tem mais ali em cima também, alguns de terror e tal. E temos aqui Don Quixote, a parte 1, tá? Esse aqui é só o primeiro volume, ele é bem grandão. Eu vou até mostrar aqui ao lado do Don Quixote, aqui, que veio do Clube de Literatura Clássica. Olha que a diferença, e olha que ele é grande, tá? Então, é um livro maiorzão deles, de um tamanho. E aqui nós temos a obra completa, e aqui nós temos somente o volume 1, a parte 1. Eles falaram que vão ter a parte 2 em 2025, ainda esse ano, mas não deram previsão de quando, né? Então, eu posso começar essa leitura, não sei quando, assim, eu acho que eu queria esperar um pouco, não sei. Não sei se vocês teriam interesse de fazer essa leitura comigo, o que vocês acham? Mas, pois bem, eu falo sempre pra vocês que pré-venda da Antofágica aproveitem, porque alguns livros depois fica muito difícil de ter um desconto. Eu não aproveitei na época de Moby Dick da Antofágica, e tá esgotada, é uma edição esgotada deles, e é uma edição que, se eu ler o livro e gostar muito, eu vou querer adquirir, porque eu acho, assim, as ilustrações daquele projeto maravilhosas. E Don Quixote, falei, não vou perder. Realmente não tá um preço, não vai sair um preço barato ter as duas, mas como foi comprada no final do ano passado e a outra vai demorar um pouco pra comprar,
a gente vai respirando e vai se controlando em outras compras, porque é um livro realmente muito desejado, e vocês vão entender por quê. E falando nisso, a Antofágica nesse momento tá com pré-venda, tá? Normalmente sempre que vocês estiverem assistindo esse vídeo, como provavelmente vai ter algum livro da Antofágica em pré-venda, então sempre dê essa conferida. Nesse momento do vídeo, o que tá em pré-venda é Romeu e Julieta, a primeira peça de teatro deles. Eu amo peça de teatro, eu amo Shakespeare, então tô bem impressionada, assim, tô bem curiosa como vai ser esse projeto, assim, como vai ficar, então eu tô querendo adquirir. Mas Don Quixote realmente foi uma... eu tava querendo muito, porque realmente é um livro que eu não tinha na estante, agora eu tenho, digamos, 1,5, né? Pois bem, chega de enrolação, vou mostrar aqui pra vocês um pouco dessa obra maravilhosa, desse espetáculo aqui, essa edição imensa aqui, que é, claro, não é pra você ser lida em qualquer lugar, é aquela que é pra você sentar na mesa, apreciar a leitura, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Ela tem fitilho, essas edições maiores como essa e Moby Dick tem fitilho, tá? E aqui nós vamos ter muitas ilustrações, tá? Então é isso que vai fazer o grande diferencial aqui. Então são ilustrações não de um só ilustrador, mas são vários. Inclusive, antes de mostrar aqui por dentro para vocês, aqui no final eles têm esse índice de todas as imagens, né, que seria o índice iconográfico de todas as ilustrações e seus autores, né, que tem das ilustrações. Então são muitas. Então tem todos os créditos aqui, para como vocês podem ver, todos os tipos de imagens que remetem aqui a Don Quixote, de alguma forma, a essa obra. Então vocês vão encontrar aqui um pouco de todos os tipos de obras de pintura. Então é bem interessante essa busca que eles fizeram aqui. Então, dessa grande obra aqui de cavalaria e tal. Então, pois bem, vamos voltar aqui. Olha aqui, já tem ilustrações maravilhosas. Tentar aqui mostrar pra vocês de uma forma que... Gente, é porque é pesadinho, assim, não é muito pesado pelo tamanho que parece, assim. Parece que vai ser uma coisa muito, muito pesada, mas tem que ter cuidado aqui para não danificar esse livraço, né, em todos os tamanhos aqui, em todos os significados, na verdade. Então, mais aqui... Isso aqui com certeza é uma ilustração aqui de Gustavo Doré. É, Gustavo Doré. Então, alguma essa imagem com certeza tá naquele livreto ali. Então, vou mostrar pra vocês, então, a diagramação, como fica, super confortável de ser lida. E tem outras ilustrações aqui incansáveis aqui. Então, daria pra passar aqui o tempo todo. Esse livro, quando for lido, eu vou fazer um vlog de leitura justamente para compartilhar todos esses detalhes com vocês. Porque realmente é uma obra que, sabe, não só porque é grande clássico, uma obra mais desafiadora também nesse sentido, e também para ir mostrando para vocês todos esses detalhes, né, e falar questão de tradução em todos os sentidos, e também usar esse livro aqui que também tá bem mais fácil de malear, porque tem os 2 volumes aqui inseridos. Mas, pois bem, fiquei muito feliz com essa aquisição minha. Então, esse aqui foi o livro aí que eu adquiri em dezembro ainda do ano passado. E também aqui, esses aqui foram em dezembro do ano passado, não é isso? Nenhum desses aqui foi em janeiro, não. Os recebidos chegaram em janeiro e as compras foram em dezembro. Acho que esse aqui foi no início de janeiro, não me lembro. O primeiro que eu comprei em dezembro e foi a primeira leitura que eu fiz esse ano. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Que tem as minhas primeiras leituras do ano. É A Água Viva, de Clarice Lispector. Eu tava falando que eu tava querendo ler esse livro. Eu ainda não tinha Água Viva, da Clarice. Em 2024, minha primeira leitura do ano foi A Hora da Estrela. E eu gostei demais. Eu sempre recomendo muito fortemente esse livro pra vocês. Quem quer começar a Clarice Lispector, ou comece pelos contos dela, ou comece por A Hora da Estrela, que é muito bom. Então tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso. E se vocês tiverem interesse, eu trago mais, porque eu não me canso de falar de Clarice Lispector. Não se engane pelo tamanho do livro, tá? E esse livro aqui é maravilhoso, eu não vou nem falar detalhes, porque eu falei bastante, tem bastante. É um vídeo que eu falei das minhas leituras e acabou saindo uma mini resenha ali. Uma mini, nem sei se tão mini assim, né, porque são mais de 12, mais de 15 minutos eu falando desse livro, então vale a pena vocês conferirem se vocês tiverem interesse desse título aqui. E realmente eu fiquei muito feliz, tanto que ele se tornou minha primeira leitura do ano. Então, pra vocês verem que quando a gente está conectada assim, eu tô buscando fazer essas aquisições agora, assim, só quando for algum livro muito desejado, que já com preço muito bom, mas de comprar livros que eu realmente quero ler naquele momento. Então, esse aqui é um livro, então,
vocês podem ver, ele tá todo lido, tá todo marcado, tá todo conversado, tá todo vivo, tá todo meu esse livro, né? A outro livro que eu adquiri é esse aqui, porque eu estou participando do Clube da Tati Feltrin. Então, os livros que eu não tenho, eu estou adquirindo aos poucos. Mas são pouquíssimos os livros que eu não tenho, dos 11 livros, né? Porque um vai ser lido, que é o do Musashi, vai ser lido em 2 meses, né? Que são 3 volumes, se eu não me engano. Mas a maioria dos livros ali eu tenho. Então, o que eu não tinha era a Leitura de Janeiro, que é a Imaginação Educada, do Northrop Frye. E eu fiquei muito impressionada com essa leitura aqui, porque é de um crítico literário, aqui são 6 palestras, e eu gostei bastante. E também tá nesse meu livro, no meu vídeo de lidos do mês. Então também tem uns 15 minutos eu falando aqui desse livro aqui, vale a pena vocês conferirem, que vocês amam clássico, vocês amam ler, vocês gostam de entender, querem saber para que serve a literatura. Então leiam esse livro, assistam o vídeo ali, tá? Foi uma experiência assim muito gratificante, muito feliz desse livro. Eu acho que ele foi bem interessante ler logo no início do ano, justamente para adaptar novos conceitos e colocar em prática nas minhas leituras no decorrer desse ano. Então foi assim maravilhoso. E a outra aquisição que eu fiz foi no final do ano passado ou início desse ano, não lembro agora direito, tá? Mas ainda tem a ver com a Tati e tal, já que eu falei, acabei falando, citei ali. Quando sai o livro dela, o vídeo dela, né, tão aguardada aí das 12 leituras que ela escolhe pra fazer. E aí tem alguns livros que ela escolheu, eu falei, nossa, que livros que ela escolheu. Gente, eu não sei, eu me conectei muito com essas escolhas dela desse ano. Então eu vou esperando só ela liberar, tipo assim, o que ela achou do livro. Mas tem um livro ali que eu falei, esse aqui eu vou gostar com certeza, que é o Covardes. Então, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Então, comecei a ficar pesquisando e tal. E assim, eu falei, gente, eu quero ler esse livro. É um romance histórico. Ele tem a ver com a época que levou... os acontecimentos que desencadearam a colocar fogo em Roma, né? E a origem ali, a base, o surgimento da Igreja Católica e tal. Então, ele é um grande clássico aí para os cristãos e tudo. Então, aqui a gente está na época de Roma de Nero. Então, vai aparecer vários personagens conhecidos, inclusive da literatura, como, por exemplo, um personagem que logo aparece aqui é Petrônio, o escritor de Satírico. Inclusive, tem essa obra para ler, da Edita 34. Então, esse livro, eu estou na página 144 neste dado momento aqui que eu estou... Até caiu a página que eu estava fazendo anotações. Mas é um livro que está, assim, me conquistando bastante. Ele tem algumas ilustrações, mas eu não vou adentrar tanto, só vou ler aqui um pouco a sinopse, porque caso vocês não conheçam, saber mais, tá? Na Roma de Nero, o jovem Vinícius se apaixona perdidamente pela misteriosa Lígia. Os dois, porém, pertencem a mundos diferentes. Ele é patrício e sobrinho de Petrônio, um dos favoritos de Nero. Ela, cristã e filha de um rei suevo. E só poderão se casar se ele aceitar a fé dos apóstolos. Ao narrar essa história de amor, o autor polonês conduz ao leitor pelos eventos históricos mais importantes da época, desde o incêndio que deflagrou Roma até os jogos sangrentos do circo, pintando todo o cenário de contrastes entre a aristocracia romana com seus excessos e frivolidades e os primeiros cristãos peregrinos e martirizados, acompanhada de uma breve biografia dos personagens históricos, um dicionário de termos latinos e geográficos, históricos e mitológicos e mapas de Roma no tempo de Nero. A instituição oferece ao leitor o texto integral do grande clássico de literatura moderna que rendeu a Heinrich Schwenckowitz. Não vou conseguir pronunciar esse nome por hora, tá? Vou tentar aprender para quando eu for falar desse livro. O Prêmio Nobel de Literatura de 1905. Então, a expressão, inclusive, Quo Domini, cadê? Aonde vais, né? Então, aí, ó, das mãos de Pedro, o bordão deslizara para o chão. Seus olhos olhavam fixamente à frente. Sua boca estava entreaberta e seu rosto refletiu espanto, alegria, felicidade. Deixou-se cair de joelhos, com as mãos estendidas de sua boca, irrompeu uma exclamação: Cristo, Cristo! E jogou-se de rosto contra o chão, como se beijasse pés invisíveis. Por um longo tempo reinou o silêncio. Então a voz do ancião elevou-se, entrecortada de soluços: Quo Domini? E a resposta não chegou aos ouvidos de Nazário, mas os dos apóstolos ouviram uma voz triste e doce que dizia: já que abandono meu povo, vou a Roma para ser mais uma vez crucificado. Então, tá um livro maravilhoso.
maravilhoso. Então, pessoal, essas foram as novidades que chegaram por aqui durante o mês de janeiro. Deixe aqui nos comentários qual desses títulos mais chamou a sua atenção. Se você já leram algum desses títulos, quais desses aqui eu devo priorizar? Quero conversar bastante com vocês aqui nos comentários. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não. Ele continua sempre aqui nos comentários. Tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.